Gostaria de cumprimentar todos os presentes, nossos convidados, nosso palestrante, todas as pessoas que estão aqui conosco, inclusive rotarianos. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º dia da nossa pré-ADIRT da Giga, nossa série de eventos que antecedem a nossa Assembleia Distrital de Rotaract Clubes. Para oficializar a abertura deste evento, convido para essa parte formal de início nossa grande líder do ano rotário 2021-2022, nossa incrível RDR, Jéssica Inês. Olá a todos, novamente, boa noite, bem-vindos, bem-vindo, Rafael, obrigado por ter aceitado o convite. Rafael, do Distrito 4621, maravilhoso, vai ser RDR ano que vem também, próximo ano, 21, 22. Muito obrigada por ter aceito o convite, obrigada a todos que estão aqui presentes, declaro aberta a nossa sessão de treinamentos. Otávio. Muito obrigado, minha RDR. Antes da gente iniciar, gostaria de passar a palavra para uma pessoa muito importante nesse nosso distrito, que é a nossa diretora de projetos, que ela tem um recado extremamente importante nesse momento para todos vocês. Por favor, Will, abre o microfone da Rochelle para a gente. Boa noite, pessoal. Todos bem? Bem, hoje o recado não é diferente dos outros dias. Eu quero relembrá-los que hoje encerra as inscrições do concurso distrital de oratória e de projetos, tá? De ambos encerram hoje. Para quem tinha essa dúvida se o de projetos encerrava hoje, ele encerra hoje também. Caso alguém tenha alguma dificuldade, não hesite em me contatar, em me mandar uma mensagem. Estou tendo dificuldade em escrever o projeto, preciso de um auxílio, de uma ajuda, podem me mandar mensagem do WhatsApp. Estou com isso aí, meu. Ficou muda. Teu microfone está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Ainda não. Está conectando ao áudio. Então, vou terminar de dar o recadinho da Rochelle. Hoje se encerra as inscrições para o concurso de oratória, concurso de projetos. Quem ainda não fez inscrição, se o clube ainda não está representado no concurso de oratória, faça inscrição. Nós temos, se eu não me engano, cinco candidatos, ou são 6 candidatos, não está faltando um pouquinho aí. Todos os clubes não fizeram ainda. Por favor, corram, avisem lá o presidente, quem é que vai fazer isso daí, a gente não fez o concurso, quem é que vai representar a gente. Corram lá, dão essa força para a gente e façam inscrição. Projetos também, mesma coisa. Muito obrigada e pode continuar. Muito bom, muito bom. Rochelle, você tem mais algum recado? Finalizou? Deixa eu adicionar ela aqui. Aí. Sobre os concursos, a IDER já falou. Já falou o horário que vai finalizar? Que é meia-noite pelo horário de Brasília, né? 23h59. Só isso. Perdão, pessoal, pelo áudio aí, o problema. Sem problemas, Rochelle. Então, para continuarmos a noite maravilhosa que teremos hoje, eu tenho a honra de anunciar ele que é do Distrito 4.621, do Rotaract Clube de Sorocaba Vergueiro, Rafael do Carmo Diniz, e a RDR eleito 2021-2022, professor da Rede Pública Estadual de Ensino, e vai falar com a gente hoje sobre uma abordagem ampla, como doar e aplicar projetos. Rafael, a palavra está com você, companheiro. Seja muito bem-vindo ao maior distrito do Brasil, um distrito que é gigante não só em extensão territorial, mas em todo carinho. Fique à vontade. Muito obrigado, companheiro Otávio. Quero cumprimentá-lo a todos, em especial a companheira que fará parte dessa liderança junto comigo, a Jéssica Inês, pelo convite, mais uma vez agradecido. Estou muito feliz em estar aqui no distrito hoje, juntamente com vocês, para falar desse assunto tão importante e tão necessário para nós rotaractianos, em especial com as mudanças que o Elevate nos propôs, que é sobre a Fundação Rotária, né? A Fundação Rotária, por muito tempo, ficou a encargo de algumas pessoas a entender como é que funciona o seu aspecto, o seu dinamismo. E para rotaractianos e interactianos até mesmo, a Fundação Rotária parecia ser distante.
e o que provou que os nossos esforços de associados da juventude, a cada ano, né, que se passou, demonstrou o quanto nós também estamos engajados na luta com a Fundação Rotária. Quero aqui iniciar a minha apresentação dizendo que o que eu trago aqui hoje, neste momento, são apenas algumas provocações para olharmos diferentes a Fundação Rotária. Dizer também que eu fico muito agraciado, né, e muito feliz com qualquer tipo de contribuição por parte de vocês, e que essa nossa conversa, esse nosso momento em falarmos de Fundação Rotária, seja algo de compartilharmos. Uma das coisas que eu mais admiro dentro do Rotaract é a nossa habilidade e capacidade de aprendermos com as nossas lideranças. Anos a anos, a gente troca, a roda rotária gira e a gente aprende mais sobre a nossa instituição. Compartilharei agora aqui a tela, a fim de dinamizar um pouco mais a apresentação e fazermos com que essa noite seja interessante para todos. Como eu disse, eu gosto de falar de Fundação Rotária pensando num aspecto de que é importante que a gente a conheça e é importante que a gente também se apaixone pela Fundação Rotária. Durante muitos anos, a Fundação Rotária, dentro da nossa instituição, ficou apenas para alguns rotarianos, algumas companheiras rotarianas que tinham ali o seu poder econômico um pouco mais abastado, vamos assim dizer. Mas, ao passar do tempo, a instituição e o Rotary International percebeu que o importante na Fundação Rotária é fazer com que mais pessoas a conheçam. Então, a principal missão da Fundação Rotária nesses últimos anos se tornou em capacitar, inspirar e fazer a Fundação Rotária se conhecer. Então, antes de falarmos como doar, o que a Fundação Rotária para Rotaract, o que o Elevate trouxe com a mudança, né? O que é esse tal de subsídio global para Rotaract, o que é Fundo Mundial, Fundo Distrital, que é conhecido como FIDUC, eu gostaria de fazer um convite para a gente entender um pouco a nossa instituição. Durante todos esses tempos, né, que nós somos associados, não importa o quão período você é o associado do Rotaract ou do Interact, mas em algum momento você já se perguntou o que a Fundação Rotária faz? Será que a gente, em algum momento nas nossas reuniões de clubes, nós demos a devida importância para falarmos de Fundação Rotária? E o que eu digo aqui não é falar de Fundação Rotária no intuito de pedir dinheiro e doação, né? A gente já fala desse ponto importante da nossa instituição. Mas é interessante a gente pensar que a Fundação Rotária está presente na vida de cada cidadão de diversas localidades, né? Uma das nossas maiores conquistas foi o trabalho intensivo que rotarianos fizeram há anos atrás, né? Com o compromisso de erradicar a doença que mais devastava a população na época. É a famosa poliomielite, né? Hoje, os nossos trabalhos, as nossas atividades, a gente sempre escuta falar dessa grande campanha da nossa instituição. A minha chamada de atenção aqui, por falar da Fundação Rotária, é que a Fundação Rotária trabalha e atinge para qualquer pessoa. Então, os nossos esforços de liderança são esforços que independem de quem está ou de quem conhece o Rotary, o Rotaract. Hoje, se nós estamos aqui vacinados, se pessoas são vacinadas no mundo todo, é graças aos nossos grandes esforços, ano a ano, para que essa doença seja cada vez mais erradicada. E a gente sabe que hoje, apenas 2 países, essa doença só não foi considerada erradicada porque nós temos 2 países, né, que ainda tem alguns casos, mas a nossa instituição trabalha arduamente para que isso se desenvolva. Outro grande objetivo da nossa instituição é focar nos demais programas e projetos de serviços humanitários. Então, a Fundação Rotária, ela vai fazer com que projetos no mundo todo, em nossas comunidades, na minha e na sua cidade, sejam desenvolvidas a fim de fazer com que a gente crie cada vez mais impactos. São chamados os projetos de subsídio global, né? Projetos que têm aí o seu recurso financeiro acima de $30 mil, né? Chegando numa quantia até $400 mil. Acima deles são projetos extraordinários, inclusive a gente tem um
em andamento de 2 milhões de dólares sendo feito no continente africano. Outra questão, a gente tem a dimensão do nosso trabalho, né? A nossa possibilidade de capacitar rotaractianos e rotarianos e interactianos a fim de conhecer a Fundação Rotária, todos os trabalhos. O nosso trabalho não se resume na nossa maior conquista, que é a campanha para a erradicação da poliomielite. Há outras atividades, a oferta, né, da questão do saneamento básico, da educação de qualidade, da prevenção da paz, as bolsas de estudos do Rotary pela Paz, né, que no Brasil não é muito intensificado essa questão da utilização da Fundação Rotária, mas é uma possibilidade, inclusive, para rotaractianos fazer parte desse programa de bolsas de estudos no Instituto da Fundação Rotária. Outra questão é o Rotary pensou, né, o Rotary enquanto uma instituição mundial, pensou enquanto a gente pode aumentar o nosso impacto ao fazer essas conquistas e essas realizações. Nós tivemos um exemplo com a MDIO Rotaract Brasil e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Outra chamada de atenção que eu gostaria de propor aqui nessa nossa conversa é entender o que não é Fundação Rotária. A Fundação Rotária não pode ser resumida num banco, onde a gente tem ali um dinheiro em que a gente pega para fazer projetos. Ela é muito mais do que isso. A Fundação Rotária ela vai trabalhar com o desenvolvimento da comunidade. E é importante e cada vez mais necessário que nós, jovens do Rotary, né, rotaractianos e interactianos aqui presentes, tenhamos a oportunidade de trabalhar com a Fundação Rotária. Eu não sei se o distrito de vocês tem essa reserva destinadas a interactianos e a rotaractianos, mas eu compartilho uma vivência do meu distrito. Nós aqui, o distrito 4.621, a cada ano a gente já vem trabalhando fortemente com a campanha de arrecadação à Fundação Rotária. Nós temos doações expressivas à Fundação Rotária, o que nos possibilitou, depois de muita conversa, de muito trabalho, de conhecimento e de busca junto ao distrito da governadoria de Rotary, a oportunidade de rotaractianos, clubes de Rotaract e clubes de Interact trabalhar com o dinheiro da Fundação Rotária por meio do FIDUC, né, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlada. Esse dinheiro, que é fruto das doações dos rotarianos do seu distrito, né, no caso de cada distrito individual, quem determina como ele será aplicado é cada distrito de Rotary. A gente já fala um pouquinho mais sobre o FIDUC. Por fim, a minha sugestão é que a gente tenha em nossas reuniões cada vez mais pautas de falarmos da Fundação Rotária. E falar da Fundação Rotária, aqui a minha chamada de atenção não é falar da Fundação Rotária como se fosse um dízimo, ou como se fosse uma obrigatoriedade das nossas reuniões as pessoas doarem. Essa doação, a gente precisa entender o cenário do meu clube, eu preciso respeitar as pessoas do meu clube, eu preciso respeitar que jovens, muitas vezes, têm ali aquele dinheirinho contadinho, mas é preciso também oportunizar conhecimento da nossa instituição. A Fundação Rotária também precisa de jovens que pensem em projetos. Isso é extremamente importante. Há diversos distritos que têm a utilização do FIDUC, né, o dinheiro do FIDUC, parado, por falta de projetos. E isso a gente não pode deixar que aconteça, porque uma vez que esse dinheiro está parado, é uma comunidade que deixa de ser beneficiada pela nossa instituição. E por fim, companheiros, eu gostaria de dizer aqui que cabe a nós, rotaractianos e interactianos presentes, e cada vez mais associados do Brasil, buscar acesso à informação da Fundação Rotária a fim da gente potencializar os nossos trabalhos, a fim da gente conhecer a nossa instituição, conhecer os nossos impactos, conseguir fazer com que haja proximidade entre Rotaract e Rotary. Por fim, se eu puder aqui resumir brevemente essa minha introdução, a Fundação Rotária tem a oportunização de transformar as nossas contribuições em projetos que mudam a vida das pessoas no mundo todo.
dando sequência, né, uma das questões mais primordiais da nossa instituição, eu gosto de trabalhar que nós podemos doar para a Fundação Rotária de duas formas. A primeira forma é a forma financeira. Nem sempre é muito fácil, demanda um esforço, demanda um compromisso, demanda recurso. Mas uma outra forma de doar para a Fundação Rotária eu já adiantei, que é por meio de projetos. Eu acredito na nossa capacidade de juventude e a nossa capacidade de proximidade com as comunidades, de entender a situação e colaborar com a Fundação Rotária, né? Colaborar com o Rotary, com o nosso clube padrinho, com o nosso distrito de governadores do distrito de vocês, colaborar com projetos. Nós temos uma grande experiência nessa área. Está aí a Almir, que não deixa de mentir, quantos projetos de inúmera capacidade em todos os sentidos. Então, não se resume falar de Fundação Rotária apenas aquela pessoa que doa o dinheiro, mas sim aquela pessoa também que pensa em projeto. Mas, a fim de exemplificar e falar um pouquinho como é que funciona a rotina da Fundação Rotária, quando a gente escolhe doar para a Fundação Rotária, e lembrando a vocês, não sei se alguns de vocês têm conhecimento, é possível fazer uma doação para a Fundação Rotária a partir de R$10, tá? É a quantidade mínima que nós podemos gerar um boleto para a Fundação Rotária. E quando a gente escolhe fazer essa doação, eu também posso escolher onde esse recurso será aplicado. A nossa instituição divide essas nossas contribuições em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, talvez mais conhecido por nós, líderes da juventude rotária, é o grupo da polio, né? Quando eu destino o meu dinheiro, seja qualquer quantia, a partir de R$10, aqui nós vamos trabalhar com a quantia de R$10, né? Porque a gente sabe o valor absurdo que está o nosso dólar. Dólar comercial e o dólar rotário acompanham o dólar comercial. Há na nossa instituição uma mudança de mês a mês. Então, a cada mês, o dólar ele fecha um valor, tá? E a gente já vai falar quanto está o dólar rotário esse mês. A polio, esses recursos são empregados 100% para a erradicação da polio. E, pessoal, eu chamo a atenção de que esse recurso não é apenas um recurso para a compra e aquisição de uma dose. Esse recurso que a Fundação Rotária destina à polio é um recurso até mesmo de pesquisas. Hoje nós temos laboratórios sendo financiados pelo Rotary International, né, pela Fundação Rotária, a fim de produzir e capacitar a mais alta e tecnológica vacina para a erradicação da poliomielite. E nós vimos, hoje com essa pandemia global, a gente sabe o quão é importante o investimento em pesquisas científica para a humanidade. Então, ao destinarmos, e a nossa meta, a meta rotária deste ano é conseguir para que a campanha e a erradicação da polio seja, por fim, atingida, são de $500 milhões. Esses números são números exorbitantes, mas nós cremos que ano a ano, esforços de nossos associados, a gente tem conseguido fazer com que a poliomielite tenha cada vez mais impacto. E essa meta é mundial, tá? Não é uma meta exclusiva para o Brasil. Outra fonte de nós fazermos as nossas doações, e talvez governadores tenham uma linguagem mais próximas, é com o Fundo Anual, também conhecido como Fundo Anual Share. Ele possibilita projetos humanitários. Então, todos os projetos que são financiados pelo FIDUC, né, esse Fundo Distrital de Utilização Controlada, e pelo Fundo Mundial, eles são dinheiro retirado desta reserva. O que o Fundo Anual faz, né? O que o Fundo Anual Share possibilita? Ao fazer doações para este fundo, né? O fundo da polio, ele é aplicado 100% para a poliomielite. Pesquisa, tudo que existe no bastidor, até a vacina. Já o Fundo Anual, ele é o que vai manter todo o gerenciamento de projetos no Brasil, né, conhecido pelas FIDUCs, e no mundo também pelos projetos de subsídio global. A atenção aqui se dá pela seguinte questão, pessoal.
Toda vez que um distrito faz a doação, esse dinheiro retorna, vamos imaginar, nós vamos fazer uma doação de $1.000 no distrito este ano, né? Daqui 3 anos, ou seja, passado 3 anos rotários, 50% desse dinheiro retorna para o distrito por meio de FIDUC, para que o distrito possa gerenciar a forma dele ser utilizado. Por isso que, ano a ano, governadores, né, que são os nossos líderes máximos dentro do nosso distrito rotário, incentivam seus associados a fazer as doações para o Fundo Anual Share, porque esse dinheiro, ele volta, parte dele, né, 50%, corrigido, para o distrito, a fim de ser utilizado por meio desse FIDUC. Essa sigla é importante a gente entender. Ela se chama Fundo Distrital de Utilização Controlada. Quem determina o controle dessa utilização é o distrito. Então, a realidade do distrito de vocês pode ser um pouco diferente da minha realidade, que eu vivo aqui no distrito 4.621. O que a gente tem em comum são as regras que é imposta pela Fundação Rotária. A prestação de contas, né? A transparência, o acesso à comunidade. Esse processo ele precisa ser um processo, um projeto de impacto, que ele consiga ser mensurável. E existe uma série de regras que a gente até pode bater um papo depois de como a gente conseguir fazer um projeto distrital. Mas eu chamo a atenção aqui a esse fundo anual, tá? Provavelmente vocês já ouviram dizer que um dinheiro volta para o distrito. Realmente, só quando esse dinheiro é aplicado para o fundo anual, tá? Dinheiro da Polio não volta. E o próximo fundo, que é o fundo de dotação, ele visa o futuro do Rotary. Quando eu faço a escolha de doar a quantia que seja para o fundo de dotação, esse dinheiro funciona como se fosse uma reserva. Tudo que é doado nunca será mexido, até um certo prazo destinado pelo Rotary e pela Fundação Rotária. Apenas são utilizados o lucro dessas aplicações, tá? Então, todo o dinheiro que foi doado pelos companheiros do mundo todo para o fundo de dotação, que visa o futuro do Rotary, esse dinheiro, essa reserva, nunca é utilizada até um prazo já determinado pelo Rotary. O que são utilizados? Os recursos de juros desta aplicação. E para que serve esse fundo de dotação? Para a manutenção da nossa instituição. Nós temos um projeto, um escritório do Rotary International no Brasil, conhecido por nós como RIBO, que fica aqui no estado de São Paulo. Há funcionários registrados que precisam ser pagos. Há também pesquisas que o Rotary paga. Então, a manutenção do nosso presidente do Rotary International e todos os seus diretores, curadores, é subsidiado por meio dos fundos de aplicação desse fundo de dotação, tá? Então, eu quis trazer aqui para nós, falarmos um pouco, né, de forma bem rápida, mas só para a gente diferenciar que ao doar para a Fundação Rotária, eu tenho a possibilidade de escolher onde esse dinheiro vai ser aplicado. Tudo bem? Ou para o Polio, ou para o Fundo Anual, que são todo o nosso macro de projetos, ou para o Fundo de Dotação. Tudo bem? Seguindo aqui, como a gente pode doar, né? Como mencionado, o nosso dólar rotário esse mês, está a R$ 5,42, deu uma baixada. Mês passado, em abril, estava a 5,77. Concordo com todo mundo que deve estar pensando que esse dólar ainda está muito alto, é gritante. As nossas doações parecem não ter muito impacto, mas tem, tá? Então, aquela pessoa que tem a oportunidade, que tem o desejo, que tem a vontade de fazer uma doação a partir de R$10, fica aqui o convite. Basta entrar no site do Rotary Brasil Office, né? Tá aí o link, e fazer a doação em emissões de boletos. Se você for um duplo associado, né, um rotariano, você faz o login por meio do My Rotary, ele vai já te redirecionar. Se você não for, você coloca que você não é associado e ele também vai te dar um caminho. Qual a diferença desses dois logins, né? Por que existem essas duas visões? Para o companheiro que é da instituição rotária, né? Ou para o companheiro que é rotaractiano, interactiano, ele tem a possibilidade de fazer pontuações
dentro das suas doações, o que são chamados de companheiros para conquistar o companheiro por Harris, né? E uma coisa interessante, quando essa doação é feita no nome do clube, né, do clube de Rotary de vocês, apenas soma-se a pontuação. Chegando no 1.000 pontos, eu posso doar um por Harris para alguém, uma Zafira ou outra forma de gratificar aquele companheiro que eu desejo. Numa doação feita no nome do associado, eu consigo duplicar. Então, eu ganho um por Harris e eu ganho 1.000 pontos para transferir para outra pessoa. 1.000 pontos se a gente doar $1.000, tá bom? E ela vai funcionando dessas formas. É importante a gente também saber disso para fazer a fim de contribuir, né, agraciar uma pessoa, presentear uma pessoa dentro da instituição que vocês desejam. Vamos lá falar um pouquinho sobre o Rotaract e a Fundação Rotária. Em apenas 27 dias de campanha, né, eu quis trazer esse número mais atualizado, embora a gente tenha outros números de impacto, até mesmo mundial, né? O Rotaract, no ano rotário 2018-19, destinou quase $300 mil para a Fundação Rotária, mas eu quis trazer algo que foi conquista nossa recente, e vocês fizeram parte disso. Durante 27 dias de campanha, no mês de outubro, mediada pela Rotaract Brasil, né, pela IMEDIAO Rotaract Brasil, associados do Brasil todo, representado por seus distritos, nós doamos para a poliomielite, apenas no mês de outubro, uma quantia de R$35 mil. Isso foi um trabalho muito significante para a nossa instituição e muito significante para os Rotaracts clubes do Brasil. Demonstra o quanto nós estamos conectados e demonstra o quanto a Fundação Rotária tem feito um trabalho de base mesmo nos nossos clubes. Outra coisa que eu gostaria de apresentar para vocês é que o Conselho de Curadores decidiu destinar mais esse ano rotário, né, essa iniciativa de reconhecimento pelo Rotary International. No ano rotário passado, se o seu clube doasse, se 5 associados do seu clube doasse uma quantia de $50 para a Fundação Rotária, não importa o fundo, né, se é o fundo anual, share, se é o fundo do pólio ou se é o fundo de dotação, o que importava era a quantia, o Rotary International iria certificar aquele associado e aquele clube com um reconhecimento de doação à Fundação Rotária. Essa iniciativa foi tão forte, tão eminente, que o Conselho de Curadores decidiu fazer com que essa iniciativa se estendesse a esse ano rotário. Então, se você tem conhecimento que associados do seu clube têm a cultura, né, e a possibilidade de fazer essas doações, informe, né, o presidente do clube de Rotaract, informe ao Rotary International por meio do portal My Rotary, né, apenas o presidente do clube pode fazer essa indicação, a fim do seu clube e desse associado ser reconhecido por essa doação, tá bom? É importante que a gente faça esse trabalho a fim de possibilitar aos nossos associados o reconhecimento. Rafael, deixa eu só fazer uma perguntinha. Claro. Se 2 associados contribuírem com $50, o clube ganha o certificado ou tem que ser 5? Tem que ser 5, no mínimo 5. O que pode ser feito, que o Rotary até tem no descritivo lá, talvez, como o dólar está realmente muito caro, né? $50 vai dar uma quantia aí, ó, vezes 5, uma quantia um pouco exorbitante. O que pode ser feito dentro do clube é a junção de associados, né? Você junta lá tantos associados para fazer a doação no nome de uma pessoa, mas precisa ser 5 doações de $50, tá? Não. Essa iniciativa no passado estava mais fácil. Eu pensei que era o total de $50. 10 para cada, não é isso? Não, precisa ser $50 por associado. Se 5 contribuírem, um total de 50. Tá, entendi. 50 para cada, né? Beleza? Agora vamos falar aqui rapidinho, para a gente dar seguimento, com o subsídio global, né? Esse vai demandar um pouco mais de trabalho prévio por parte dos Rotaracts clubes, tá? Mas é importante a gente falar que esse subsídio global... antes disso,
o enfoque, o Rotary com o subsídio global, né, ele faz com que os projetos sejam feitos por meio de enfoques rotário, a fim da gente conseguir maximizar o nosso impacto. Este ano, né, nós vimos a possibilidade de que nós temos uma 7ª área de enfoque, né? A 7ª área de enfoque, apoio ao meio ambiente, ela será, a partir do dia 1º de julho de 2021, daqui a pouquinho, serão já permitido com que Rotaries, com companheiros de Rotaract também, nesse primeiro momento, em parceria, façam um projeto de submissão de projetos de subsídio global. Lembrando, o projeto de subsídio global é aquele que ultrapassa a quantia de $30 mil. O clube precisa ser certificado, né? Ele precisa ter um certo preparo e o distrito também ele precisa ter essa certificação. Essas certificações são emitidas por meio do MyRotary, então existe um curso, existe uma capacitação que os distritos precisam fazer. Então, a maioria dos Rotaries e dos distritos procuram sempre ter companheiros capacitados para que não possam, de uma forma, perder essa oportunidade, tá? As outras áreas de enfoque, para a gente só relembrar, né, não esquecer desse nosso trabalho, as outras 6 áreas de enfoque estão aí na tela. E como eu disse, as áreas de enfoque elas servem para maximizar os nossos trabalhos. O que significa dizer isso? Dizer que o Rotary ele tem uma preocupação mundial com a paz, com tratamento de doenças, com saneamento, com saúde materno-infantil, a educação básica e o desenvolvimento econômico comunitário, né? Essa é, além dessa nova área de enfoque, o meio ambiente, tá? Agora, e o Rotaract e o subsídio global, né? Nós vimos que por meio do Elevate, o Rotaract, ele sai do artigo 313, né? Que prevê a questão de programas da juventude. O Rotaract, então, ele deixou de ser um programa da juventude e passou a fazer parte do status de clube de serviço, assim como qual o Rotary, né? Hoje nós somos um clube de serviço filiado ao Rotary International. O que significa que teremos maiores responsabilidades, o que significa que teremos autonomia, mas isso não nos afasta da interação entre os nossos clubes padrinhos, isso não afasta-nos do trabalho em conjunto com o Rotary. Prova disso é que nesse primeiro processo inicial, os curadores aprovaram que Rotaract clubes possam se submeter ao subsídio global. Acontece que nós passaremos por um processo de transmitação, né? Um processo de preparo, e esses projetos de subsídio globais serão aceitos a partir do 1º de julho de 2022, em nome de Rotaract Club. Lembrando, assim como o Rotary precisa ser certificado, né? O Rotaract também vai precisar. Outra questão, só foi divulgado essa regra, por enquanto, o Rotary International e os curadores da Fundação Rotária ainda vão determinar quais são as outras responsabilidades que o Rotaract precisará ter ao fazer o subsídio global. O que nós sabemos é essa certificação, e a certificação, a parceria com um Rotary e a doação à Fundação Rotária. Nós sabemos dessas 3 determinações para ser um clube elegível ao projeto de subsídio global, tá bom? A minha sugestão que eu posso, nesse primeiro momento, dar a vocês é que por meio da nossa RDR eleita, Jéssica e demais companheiros, que vocês entrem em contato com os Rotary Clubs, entrem em contato com a Governadoria de Rotary e já vão entendendo como é que funciona o trabalho de Fundação Rotária, de FIDUC, de doações, como vocês podem fazer para entender esse processo, tá? A fim da gente oportunizar cada vez mais clubes para a utilização desse dinheiro. Como eu disse no início, eu não sei se vocês já trabalham com o FIDUC já é um pré-exercício para o subsídio global, embora a prestação de contas do subsídio global é um projeto que demanda muito mais trabalhos. Mas, nesse primeiro momento, a parceria entre Rotaract e Rotary, entre Interact e Rotary,
é a melhor forma que a gente tem de conhecer para chegar em julho de 2022 a gente ter mais oportunidades de trabalho. Eu gostaria de agradecer a todos por esse momento, dizer que eu fico à disposição de todos vocês para, nesse momento aqui, a gente trocar algumas ideias, falar alguns conceitos e poder oportunizar cada vez mais iniciativas nessa Fundação Rotária. Quando eu falo da Fundação Rotária, eu busco preferir um caminho de mais de incentivo para que nós possamos conhecer a nossa Fundação Rotária, do que falar os termos técnicos da Fundação Rotária, que demandam um pouco mais de trabalho, demandam um pouco mais de tempo, demandam uma pesquisa prévia, mas me coloco aqui à disposição de falar a realidade do 4621 e também dos meus conhecimentos, que não são muitos, mas é apenas de uma pessoa que tem um pouco de curiosidade com a parte burocrática da Fundação Rotária. Mais uma vez agradeço e fico à disposição de vocês. Muito bom, companheiro, muito bom, fantástica a palestra, fantástico mesmo. É muito interessante porque realmente a questão da Fundação Rotária, ela normalmente é um desafio bastante grande, né? Já era antes do Elevate, e agora com o Elevate ela passa a ser até maior, eu acho, né? Porque a gente passa a ter que até a oportunidade de fazer a solicitação de subsídio direto, né? Quando a gente fazia, digamos, em parceria com o Rotary tinha como cuidar dessas burocracias todas, né? Então, hoje, como a gente consegue fazer direto, a situação é diferente. Então, assim, ter uma sumidade falando sobre Fundação Rotária aqui no nosso distrito é muito bom. Bom, a nossa RDR perguntou um pouquinho mais cedo com relação ao recurso dos governadores. Eles fazem parte daqueles fundos que você falou? O recurso que o governador... qual recurso? Eu creio que seja com relação ao recurso dos custos, né, do governador. Você tinha mencionado sobre o presidente da RI, sobre os curadores. Tá. Isso, não. Os governadores ficam por parte dos distritos, né? Tanto é que é pelas arrecadações per capita de cada distrito. O fundo de dotação, ele só visa o Rotary International. Então, ele só vai custear o escritório. No caso, existem 5 no mundo, né? Um está no Brasil, que é o RIBO, aí tem o de Boston, e os funcionários que são do Rotary International. Somente esse tipo de custeio. Demais governadores, essas coisas não, são o próprio distrito, assim como de Rotaract, faz ali o seu caixa para fazer com que o RDR vá a uma CONARC, é basicamente essa questão, né, que você comentou? Creio que seja exatamente isso. Bom, minha RDR está respondida. O de dotação só visa a estrutura Rotary. Então, funcionários que são do Rotary. Por exemplo, a Larissa, que é muito conhecida por nós rotaractianos, que fala da Fundação Rotária, ela é uma funcionária do Rotary International. Então, ela vem dessas dotações do Rotary. Tá? Muito bom. Gostaria de fazer menção à nossa RDR 2016-2017, a Aline, que está aqui conosco hoje, está dizendo que é um prazer estar conosco com o Vitor Rafa. Seja muito bem-vinda, Aline. Lilica, é muito prazer ter você aqui conosco. Não sei se você permanece, inclusive, mas comentou mais cedo. Agradecemos muito a sua presença. Queridos companheiros, temos mais alguma pergunta para o nosso brilhante palestrante? Eu tenho. Sempre eu perguntando, meu Deus do céu. Rafael, você estava falando que o fundo do distrito, aquele que o distrito faz doação, volta 50% depois de 3 anos. Eu vi você comentando que o Rotaract fez um projeto aí no seu distrito e vocês acabaram utilizando esse fundo. Você poderia falar só um pouquinho sobre como é que acontece aí? Posso. Ano a ano, o Rotaract aqui, juntamente com o Interact, isso é uma parceria, tanto o Rotaract quanto o Interact faz o uso da Fundação Rotária. Mas como que isso veio, né? A história daqui do distrito. Não é uma regra, os Rotaracts não tinham esse acesso, mas o que aconteceu? Iniciativas distritais, tanto de Interact quanto de Rotaract, trabalharam em prol da doação à Fundação Rotária. As nossas doações iniciais, nos anos anteriores, ficava muito a pólio. A gente fazia grandes campanhas de doações para pólio.
Teve um ano, inclusive, que a gente doou uma quantia aí de quase 25 mil reais numa época. E a gente chegou com um cheque na conferência do governador. Todo esse trabalho possibilitou com que hoje o Rotary, já em seu planejamento, né, o governador eleito, ele já tem meio que em mente de destinar, de separar uma quantia para Interact e para Rotaract. O que funciona? Como é o distrito que escolhe como esse dinheiro vai ser gerenciado, eu vou fazer aqui de uma forma bem fácil para vocês entenderem. Vamos imaginar que o distrito do meu distrito aqui tem esse ano para gastar 50 mil dólares. Esse dinheiro, que foi fruto de doações de 3 anos anteriores, né, ele voltou corrigido, então temos 50 mil dólares. Ele vai ser distribuído entre os Rotary Clubs, afinal, o dinheiro da Fundação Rotária volta apenas para a Rotary. Mas aí o que a governadoria daqui já faz, né? Ano a ano, a gente já tem esse trabalho. Dessa quantia, no caso do ano rotário deste ano, que é do Victor Padovese, 3 mil dólares foi para Rotaract e 3 mil dólares para Interact. Ou seja, e o resto ficou, esses 44 mil dólares para Rotary. Então, essa forma de gerenciamento, esses 3 mil dólares, ficou para o Rotaract utilizar. Então, aqui a gente faz uma espécie de um concurso distrital de submissão ao projeto de Fundação Rotária, e esse ano nós pegamos esses 3 mil dólares e dividimos em 8 possibilidades. Eram 4 projetos de 500 dólares e 4 projetos de 250 dólares, o que deu uma quantia significativa para os clubes, né? Afinal, 8 comunidades aí foram beneficiadas. Só que a forma de trabalho é como a do Rotary, tanto é que o dinheiro, o meu clube foi um dos contemplados. Então, o que a gente teve? Nós ganhamos o concurso de 250 dólares. Então, o dinheiro de 250 dólares, que deu uma quantia de quase 3 mil reais aí quando foi depositado, foi um pouco mais até, ele caiu na conta do Rotary, do Clube Padrinho, e o Rotary nos repassou para que nós pudéssemos fazer o projeto. Na hora da prestação de contas, faz a prestação de contas em conjunto, o Rotaract e o Rotary. Isso foi uma prática de acordo, não é a instituição, é acordo. O governador disponibilizou e o Rotaract vem demonstrando ano a ano esse trabalho. Qual foi o compromisso? E isso veio de ano, não é esse ano que a gente iniciou. Qual foi o combinado a partir de agora? Já pensando no Elevate e pensando o quanto o Distrito 4.621 já está caminhando com as próprias pernas, o que foi acordado? Que todas as doações que o Rotaract Clube fizer para o Fundo Anual Share, que é aquele fundo que volta, vai ser do Rotaract. Já é um compromisso com o governador 2023-24. Ele que já está indicado, já tem esse compromisso, já está a ata feita e assinada. Significa que hoje, esse ano, o Victor tem a meta de 4 mil dólares para a Fundação Rotária. A gente já bateu essa meta de 4 mil dólares. E o ano rotário não terminou. Fruto de trabalho assim, intensivo dos clubes, com esse dinheiro que está muito alto, mas qual é a parte boa? Que a gente vê a volta. Os clubes veem que ano após ano, quanto mais a gente conseguir recursos para doar, mais esse dinheiro volta para a gente, tá? Então, no meu ano e no ano da Gabu, que é a nossa presidente, nossa RDR indicada, ela ainda vai ser a governadoria decide a quantia. O meu eu estou brigando para ser um pouquinho mais de 3 mil dólares, mas se ficar 3 mil dólares eu já estou feliz. Aí eu tenho uma reunião semana que vem, inclusive, para ver isso. Mas depois do ano da Gabu, apenas as quantias que a gente conseguiu doar esse ano. Então, desses 4 mil dólares, nós doamos, não foi tudo para o fundo anual, uma parte dele foi para o fundo poli, então a gente tem que descontar. Mas vamos imaginar que desse dinheiro todo, 2 mil dólares foi doação para o fundo anual. Vai voltar 1.000 dólares corrigido, direto para o Rotaract. É um pouco complicado assim de explicar, mas a lógica a gente consegue entender. Muito legal. Nós temos também uma pergunta do nosso querido William Alck. Vem com a gente, Will. Pode falar. A palavra é sua. Obrigado, meu orador mais lindo do Brasil. Vou repetir de novo. Vou repetir que
Você é o cara mais lindo do Brasil. Bom, boa noite a todos, queridos amigos, companheiros, companheiras. Rafael, parabenizar a tua palestra aí, tá? Foi sensacional. Obrigado por ter realmente explicado os conceitos aí que ainda é um grande mistério para muitas pessoas, né? Mas você conseguiu aí realmente falar bem. E a gente agradece demais. Puxando um pouco essa questão aí do que você falou, né? De que quanto mais a gente doar, mais a gente recebe de fato, né? Mas o que acontece, o que a gente ouve muito dos companheiros, assim, isso tem a nível de Rotary, tá? Eu tenho R$ 500 aqui, eu prefiro doar para a comunidade, fazer uso desses R$ 500 do que eu doar para a Fundação Rotária, né? E o que você dá de dica para a gente, então, nesse conceito de que eu vou doar, eu vou receber no futuro, como é que eu faço para mostrar para os companheiros que isso é verdade, que a gente tem que fazer isso, que isso deve ser um incentivo, no caso? Seria isso. Muito obrigado, companheiro. Então, eu já ouvi demais isso, inclusive foi por esse motivo que eu decidi procurar conhecer um pouco mais a Fundação Rotária. Confesso que quando eu entrei no Rotaract, esse era um dos meus pensamentos, inclusive. Eu falei, para que eu vou reunir esforços, até mesmo doações individuais ou doações de fruto de campanhas, de pizza, de todas as artimanhas que nós temos dentro da nossa vivência, né? Mas aí, quando eu fui realmente procurar a Fundação Rotária, eu pude ver e imaginar que essas minhas doações elas poderiam sair do micro para o macro. Eu saí da oportunização de apenas a minha comunidade, Sorocaba, um bairro periférico aqui da minha cidade, para multiplicar essas minhas doações para o mundo todo. Talvez essa fala inicial possa até ser uma fala utópica, mas não. Se a gente conseguir fazer com que os nossos companheiros entendam que se eu fizer essas doações, que elas não precisam ser apenas... Eu não costumo ficar incentivando as doações individuais, porque eu sei as nossas dificuldades. Mas aquelas doações que são feitas por meio de campanhas, elas podem ser um inicial muito formidável dentro do nosso clube. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Fazer com que o associado perceba a nossa roda rotária mesmo. Fazer com que a máquina realmente gire. Esse ano eu dou um pouco, o ano que vem eu dou um pouco, e ao mesmo tempo que eu estou doando, eu já estou recebendo. E esse meu dinheiro, ele é multiplicado, porque perceba, eu tive na minha vivência, vamos imaginar, uma doação de R$500, né? Que é o exemplo aí dito até mesmo por você. Mas eu posso utilizar o recurso da Fundação Rotária muito mais do que R$500. Eu posso utilizar $29.999. Esses meus R$500 vai virar $29.000. Projetos bem feitos são projetos aplicáveis. E o que eu digo, a parceria de Rotary, né? Esse nosso subsídio distrital, a gente está trabalhando por indivíduos, mas teve um clube aqui que juntou 6 clubes de Rotary, mais 2 clubes de Rotaract. O projeto deles deu $40.000. E o Rotaract não doou $40.000. O Rotary deles não doaram $40.000. Né? Então, perceber que esse nosso dinheiro, ele sai do micro e realmente, no primeiro momento, eu posso até falar, eu prefiro doar aqui para minha comunidade, mas eu preciso enxergar a longo prazo na nossa instituição. Esse meus R$500 pode virar $3.000. Talvez a conta seja mais vantajosa. Não é fácil, mas talvez seja mais vantajosa. Obrigado. Imagina. Fantástico, Rafael. Ações locais, impactos globais, né? Acho Exato. muito interessante a visão. Faz todo sentido. Companheiros, temos mais alguma pergunta? Vamos aproveitar que hoje é um dia de um especialista. Bom, eu tenho uma pergunta, sim. Você tem um exemplo para nós de um grande projeto elaborado pelo Rotaract com o apoio de subsídio? Tenho. Aqui do meu distrito, por exemplo, foi um projeto realizado em parceria com o Rotary Club, na verdade, em parceria com o distrito de Rotary Club. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer parte desse projeto, que é o Água Boa da Fonte à Torneira. Ele foi um projeto de quase $35.000, um projeto de subsídio global,
Ele aconteceu no antigo Distrito 4.620, do qual eu fazia parte, e o meu clube, na época, se engajou e mediu esforços juntamente com o meu clube de Rotary Padrinho e o Distrito 4.620, a fim de oportunizar filtros de barro às comunidades que não tinham saneamento em vários locais aqui da cidade de Sorocaba e região. Paralelo a isso, também foram instalados biodigestores nas comunidades rurais adjacentes aqui da cidade. Então, esse projeto grandioso, que inclusive saiu na Rotary Brasil e foi até durante um bom tempinho, ficou como capa de destaque no site da Fundação Rotária, teve ações do Rotaract e teve ações do Interact também na participação. E hoje, nosso clube, o nosso distrito, a gente tem a proximidade exatamente por essa procura. Essa iniciativa de fazer parte do subsídio global saiu de nós rotaractianos, nós procuramos de fato rotarianos para entender como é que funcionava essa aplicabilidade. E eu tenho plena convicção que a partir de 2022, Rotaracts darão grandes exemplos de projetos, porque não que os rotarianos não estejam presentes na comunidade, pelo contrário, muitos estão. Mas eu acredito que a juventude tem uma sensibilidade comunitária que nos é de muito bom grado. Então, a gente consegue ter um tipo de sentimento nas comunidades, vinda de escola pública, de outras questões, que nos aproxima das realidades e das dificuldades. A primeira grande questão de fazer um projeto, seja de subsídio distrital, que o impacto é menor, o recurso financeiro é menor, quanto a um projeto de subsídio global, é conhecer a comunidade. Esse projeto de Água Boa, né, essas doações de filtros e instalações de biogestores, veio da comunidade. Não fomos nós que pensamos, a gente tem que doar filtro. Não, a gente nem pensou nessa iniciativa, a gente estava pensando em outra coisa. A comunidade que falou, não, para nós é melhor o filtro de barro, porque eu não vou ter um gasto, né? A comunidade que pensou no filtro de barro, porque nós estávamos pensando naquele filtro eletrônico, elétrico, aquela coisa que a gente não tem muita noção. Então, a sugestão que eu faço aqui dentro desses projetos, se vocês quiserem até passo como foi elaborar esse projeto, eu tenho a cartilha de criação, inclusive, mas a primeira iniciativa, procurem o Rotary Club, façam trabalhos em parceria. Cabe a nós, rotaractianos, essa procura também. A gente não pode ficar só esperando as coisas acontecerem para a gente. E, por fim, uma iniciativa que começou aqui nos clubes, e é uma prática de Rotary, inclusive, isso, mas a gente fez aqui. Muitas vezes, o meu clube falava assim, mas é difícil doar para a Fundação Rotária. Aí nós fazíamos um projeto de vender pizza e a gente conseguiu uma quantia lá de R$5.000. Aí foi determinado, foi uma regra assim, coletiva, né, um acordo coletivo, e depois até entrou em regimento, que todo o recurso financeiro, 20% dele vai ser destinado à Fundação Rotária. E a gente já deixa a comunidade ciente. Então, é uma prática que a gente inicia, esse dinheiro não vai sair do associado, esse dinheiro vai sair da ação coletiva de todos esses associados e vai ser doado no nome dele, do clube dele. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês. Falar de associado colocar a mão no bolso é difícil, mas falar em uma ação em conjunta pode ser uma forma da gente começar a criar essa cultura de doações para a Fundação Rotária. Muito legal, muito legal. É uma questão realmente de criar novos fluxos, criar novas maneiras de fazer. Né? Muito Exato. Interessante isso. E aí, uma última pergunta com relação a esse projeto. Qual que foi o maior desafio, a seu ver? Olha, o maior desafio foi a comunicação. Porque esse projeto, ele demandou muitos esforços. A comunicação, acredito que tenha sido a parte mais desafiadora. E a comunicação que eu digo é entre nós mesmos, associados. A linguagem em que nós utilizávamos na época entre companheiros rotarianos e rotaractianos. A forma que a gente encontrou de sair desse problema, né, foi de fazer com que a comunidade fosse a protagonista. Quando a gente entendeu que não era a minha vontade, não era a vontade do governador X, não era a vontade porque é um projeto que envolveu
distrito, clube, Rotaract e Interact, então ó, muita gente, né? Era muitas vozes, importante também, mas quando nós paramos de quebrar a cabeça na comunicação entre nós mesmos e deixamos a comunidade desenhar o projeto se desenvolveu melhor. Então, na época, eu acredito que esse foi um dos nossos maiores desafios. E o que eu digo da comunicação é realmente aquele problema que eu mencionei do filtro. Na minha cabeça estava um tipo de filtro, na cabeça do companheiro X estava outro. E quando a gente começou a ouvir a comunidade, o projeto deu andamento, né? Não faz parte desse projeto, mas nós aqui do Rotaract, uma vez nós fizemos uma mobilização e doamos um computador para um garoto de uma comunidade muito carente para ele estudar. E a gente reuniu lá os esforços, achou que tudo estava lindo, tudo estava maravilhoso, conseguimos o mouse de fizemos um computador Frankenstein, mas um computador decente. Doamos, porque a gente achou que aquele companheiro, aquela pessoa da comunidade precisava de um computador, e de fato ele precisava. Mas ele não tinha energia na casa dele. Então, esse exemplo eu sempre levo. Às vezes é um pouco de petulância da nossa instituição achar que a gente pode ajudar os outros porque nós temos, às vezes, recursos. A gente precisa entender primeiro a comunidade. Eu preciso ouvir primeiro a comunidade para conseguir fazer com que o meu projeto tenha mais impacto. Então, se eu puder te resumir, o meu maior desafio na época desse projeto foi entender a comunicação. Depois o projeto fluiu. Fantástico, fantástico. Conheça a dor da sua comunidade, não é? Exato. Muito legal. Queria fazer menção que nós temos 2 companheiros do Rotary aqui. Nós temos do Rotary Clube de Santarém e do Rotary Clube de Manaus. Então, o companheiro Roberto Campos, do Rotary Clube de Manaus, Distrito Industrial, e a nossa companheira Gisele Castro, do Rotary Clube de Santarém, Vitória Régia. Sejam muito bem-vindos, sejam sempre conosco. A gente sempre traz bastante informação de qualidade. Essa pré-ADIRC e nossa ADIRC estão sendo e serão cada vez mais sensacionais. Rafael, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de convidar agora a nossa querida RDR para fazer as considerações e comentários sobre a apresentação da noite. RDR, a palavra é sua. Muito obrigada, Rafael. Acredito que estava precisando ter um pouquinho sobre a Fundação Rotária, já que vamos mergulhar de vez agora nesse assunto. Próximo ano aí vai ser... Próximo ano não, 2022, né? A gente vai poder, como Rotaract, submeter os projetos, e eu acho muito importante todo mundo ficar sabendo o que é, quem não sabe como pode fazer, do jeito que tem que ser. E agradeço muito a participação e também conto para outras próximas também, que fizer o convite, né, você aceite. Se Deus quiser, vamos ter um evento presencial ano que vem também por aqui. Aí a gente vê como é que fica, se você consegue dar um pulinho aqui com a gente, de repente, Manaus, conhecer, Conto das Águas, não sei o quê. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela participação de todos. Hoje foi só Fundação Rotária. Quero avisar também, novamente, sobre o concurso de oratória. Acabam hoje as inscrições, só que a Rochelle daqui a pouco vai falar uma novidade aí que saiu dos administradores do concurso de projetos. Né, Rochelle? Daqui a pouco vai passar o resultado de um negócio aí que a gente vai soltar para vocês. Um mistério. Então, é isso, gente. Eu vou passar de volta para o Otávio, depois o Otávio passa para a Rochelle, e a gente continua a nossa programação aqui. Obrigada. Fantástico, RD. Muito bom, muito bom. Rafa, que incrível, hein? Pessoal super elogiando aqui no chat. Que fantástico. Querida Lilica, parabenizando nossos companheiros do Rotary. Realmente foi muito bom, foi muito bom. A palestra foi sensacional. E por isso, deixo agora com você a palavra para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer demais. Eu sempre me empolgo um pouco para falar de Fundação Rotária, mas eu me empolgo cada vez mais para aprender sobre Fundação Rotária. Eu acredito que essa minha fala aqui foi uma fala mais provocativa, às vezes até um pouco informativa, mas é uma fala de aprendizado. Eu fico aqui à disposição de colaborar sempre que for necessário e dizer que eu não tenho conhecimento
supremo de nada, a gente está aqui sempre a fim de aprender. Eu já ouvi alguém falar e ouvirei alguém falar. Então, muito obrigado por vocês me escutarem um pouquinho nesse dia e fico aqui aberto para qualquer considerações. Boa noite a todos. Muito bom, muito bom. A casa é sua, Rafael. A gente te espera na CODIRC em 2022. Vai ser um grande prazer tê-lo conosco. Então, gostaria de pedir para o nosso DJ, administrador, nosso japa, nosso querido DJ Aoki, para colocar nosso certificado que estamos outorgando ao nosso palestrante da noite aí na tela. Dessa vez, eu consegui que você não me quebrasse, viu? Dessa vez deu certo. Então, querido Rafael, nosso certificado, o Rotaract Distrito 4720 oferece o presente certificado ao companheiro Rafael Diniz em agradecimento à brilhante palestra sobre Fundação Rotária realizada no dia 15 de maio de 2021, na pré-ADIRC da Giga do ano Rotário 2021-2022, Manaus, 15 de maio de 2021, assinam nossa secretária distrital Raíssa Souza e nossa RDR Jéssica Inês da Silva Machado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Rafael. Foi realmente fantástica a palestra e esperamos você no 4720, agora de forma presencial. Muito obrigado, quero ir mesmo. Então, agora, não menos importante, gostaria de convidar nossa diretora de projetos para fazer os recadinhos habituais e contar as novidades, né? Acho que está todo mundo ansioso com essas novidades, que a nossa RDR deixou todo mundo no suspense, né? Uma novidade. Vai lá, diretora, é sua. Eu espero que o áudio não falhe agora, porque eu preciso contar essas novidades. É uma novidade para cada concurso. Primeiro, sobre o concurso de oratória, reforçar, este finaliza hoje, tá? Ainda dá tempo de inscrever o seu orador, sua oradora. A novidade é que nós teremos um treinamento específico para os oradores, que acontecerá no dia 20, no mesmo dia que acontecerá o sorteio da ordem da etapa classificatória. Lembrando que a etapa classificatória acontecerá no dia 21. Então, a gente vai ter esse treinamento. A pessoa que irá dar esse treinamento vai ser uma surpresa. Hein, Otávio? Você já sabe quem é? Não, que rufem os tambores. Agora sim vamos fazer suspense. Mas o nosso objetivo é a gente poder preparar um pouco mais os oradores, para quem está com um friozinho na barriga, com medo, aí é mais um empurrãozinho para participar do concurso distrital de oratória, tá bom? E sobre o concurso distrital de projetos, a gente deu uma adiada no prazo de inscrições, de 5 dias. Então, vocês têm até o dia 20 para inscrever os seus projetos, tá? São 5 dias a mais, dá para escrever um projeto por dia aí. Dá tempo ainda, a gente vai prorrogar um pouquinho esse prazo para os clubes que às vezes não viram que era até hoje. A gente sabe que é um pouquinho mais complicado escrever projeto, então tem esse tempinho a mais aí, tá bom? Então vamos se animar, vamos se inscrever e fazer 2 concursos incríveis, tá bom? Essa é uma chance que a gente tem de desenvolver os nossos clubes, os nossos companheiros, enfim, tá bom? Agora era só, agora deu certo, gente. Então, muito obrigado, nossa diretora de projetos. Realmente é isso aí, gente. Temos novidades muito legais e, sim, com mais 5 dias. Eu já estava desesperado aqui por causa dessa inscrição de projetos. Eu já estava em cima, tinha que fazer, e agora nós temos mais 5 dias para fazer nossas inscrições aí. E lembrando que no concurso de oratória, mais uma vez, lembrando pela 27ª vez nesse treinamento de hoje, o concurso de oratória se encerra as inscrições hoje. Então, por favor, façam suas inscrições. Acreditem, a oratória é transformadora em todos os níveis, pessoal, profissional, intelectual, rotário, todos que vocês escolherem. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos hoje. Aproveito também para fazer menção à presença do nosso companheiro Sodré, nosso companheiro e meu padrinho, tá? Desculpa, mas é meu padrinho de Rotary, Rotaract. Então, tenho que fazer menção ao nosso querido Sodré, que está aqui conosco hoje. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Passo a palavra para a nossa RDR, para encerramento da noite oficial e agradecimentos finais. Gente, semana que vem vamos ter treinamento de DQA e também terá o concurso de oratória, a fase classificatória. Todos estão convidados, teremos presença de um convidado da Marcela, o sobrenome dela é diferente, é Marcela,
Mazzacchini, Marcela Mazzacchini, alguma coisa assim. Ela é muito boa em DQA, todos estão convidados, depois vai ter um concurso de oratória, muito importante participar, né, Rochelle? Tá certo. Obrigada, Rafael, de novo, mais uma vez. Obrigada a presença de todos. Até a próxima. Declaro encerrada a sessão de treinamentos de hoje. Uau! Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Rafael. Foi realmente brilhante sua palestra. Muito obrigado a todos que estão presentes. Esperamos vocês na nossa próxima sessão, na nossa pré-ADIRT, e temos certeza que será sensacional, assim como foi hoje. Então, um bom sábado para vocês, um bom domingo e um grande beijo. Vai ter foto? Ai, olha, desculpa. Da foto. Grande beijo ainda não. Volta. Gente, por favor, ativem suas câmeras e vamos fazer a nossa foto oficial. Antes do encerramento oficial já aconteceu, mas a foto oficial ainda não. Então, todos com câmeras abertas, por favor. Vamos dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Range Space foi. 4, Lana Ellen. 3, Marcos Neves. 2, todos preparados? 1, grande Will, por favor, nessa foto. Beleza, valeu, obrigado. Gastei meu sorriso hoje. Saí falando. Uau. Tchau, Gente, que saudade. Beijo. Abraço a todos. Tchau, Lili. Beijo, Tchau. tchau. Deixa eu